Imagine que você fosse a pessoa mais poderosa de todo o mundo conhecido. O que você faria no seu tempo livre? Gastaria todo o seu dinheiro com coisas luxuosas, festas e viagens? No caso do imperador do Império Romano, Marco Aurélio, ele se sentou para escrever. E o que ele escreveu foi o seguinte: o que impede a ação favorece a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. E esse é o tema de hoje, e é sem dúvida uma das fórmulas mais eficazes da história para superar todas as situações negativas que possamos encontrar na vida. Oi, meu nome é Albano e esse é o Seja uma Pessoa Melhor. E hoje vamos conversar sobre o livro O Obstáculo é o Caminho. Percepção. Um pouco tempo atrás, antes ainda de entrar na faculdade, tinha um pequeno obstáculo. Nem eu nem meus pais tinham dinheiro para me pagar um cursinho para entrar na faculdade. E como eu tinha me formado em nível técnico já havia mais de 2 anos, minhas qualidades acadêmicas também não eram lá grande coisa. Ter decorado a tabela periódica? Saber eletromagnetismo? Acho melhor desistir, né? E uma coisa que nunca fiz foi de ficar choramingando os meus problemas, de culpar o governo, aqueles ladrões e corruptos, ou até invejando quem nasceu num berço de ouro. Mas o que é que a maioria das pessoas fazem quando tem algum obstáculo? O que elas fazem é que elas se sentem inferiores e culpam o destino, culpam seu tamanho, sua raça, seu dinheiro ou até sua experiência. Mas alguns poucos, e quero que você esteja nessa lista, não concordam com isso. Eles encaram as dificuldades maiores como um desafio, se esforçam mais e procuram atalhos ou pontos fracos. Dentro dos obstáculos podem haver oportunidades. Estamos atualmente vivendo uma enorme crise e eu sei que há muita gente desempregada. Mas mesmo nesses duros momentos podemos deixar de reagir emocionalmente, culpando o governo e as empresas, perdendo a perspectiva e se desanimando. Podemos alterar nossa percepção e temos a escolha de como reagir a essa ou qualquer outra situação. Disciplinar sua percepção faz com que vejamos com clareza a ação mais apropriada em todas as situações, deixando de lado o pânico e o medo causado por pensamentos muito negativos. No meu caso, estudei provas antigas ao extremo, e até qual a melhor metodologia para se fazer uma prova da instituição onde queria estudar. Fiz isso até perceber certos padrões que se repetiam ano após ano. Consequentemente, obtive uma vantagem que meus colegas de cursinho não tiveram, e assim passei, deixando praticamente todos os meus colegas para trás. Mude sua percepção e vá para o próximo passo. Ação. Algo que é unanimidade entre todas as pessoas que tiveram sucesso em suas vidas, em qualquer área que for, é que elas agiram. E ao contrário, quantas pessoas você conhece que não tentam nada, não vão atrás de nada, ficam aí apenas se prendendo a um trabalho e a um salário, e que passam a vida inteira reclamando que não são bem-sucedidas? O que devemos perceber é que não tentar é o que define o fracasso verdadeiro. Que não fazer nada gera nada e não permite nem a mínima possibilidade de conseguir vir a ser bem-sucedido. Se formos pegar 2 dos maiores inventores de todos os tempos, Thomas Edison e Leonardo da Vinci. O inventor da lâmpada elétrica testou mais de 1000 tipos de combinações. Foram mais de 1000 fracassos antes de conseguir a combinação certa. E Da Vinci tem muito mais invenções que não iriam funcionar do que qualquer outro inventor de sua época. O que podemos aprender com isso é que as coisas serão muito difíceis. Se você não for o cara mais sortudo do mundo, suas primeiras tentativas não vão funcionar. Vão exigir muito da sua energia. Mas energia é um recurso renovável. Todo dia você acorda com muito dela. E com muito esforço e procurando novas opções e possibilidades, você também vai chegar lá. Vontade. Diz uma outra história de Thomas Edison que quando ele já tinha seus 67 anos e depois de mais um dia no seu laboratório, ele já estava em casa, quando o avisaram que havia começado um incêndio no seu campus de pesquisa. Carros de bombeiros de 8 cidades vizinhas correram para o local, mas devido às diferentes substâncias químicas, o fogo não conseguia ficar controlado. E quando ele viu o fogo,
ele virou para seu filho e disse: "Filho, vai buscar sua mãe e todos os seus amigos. Eles nunca mais verão um incêndio como esse." Agora me diz, você faria a mesma coisa que ele? Bem difícil, né? O que ele queria dizer era que chorar não iria adiantar em nada, mas que naquele momento a única coisa que ele poderia fazer era tentar aproveitar aquele instante e no próximo dia voltar ao trabalho e fazer algo em relação àquilo. O que Thomas Edison disse e que nós devemos nos exercitar para ter é uma fortaleza interior, para saber que existem algumas coisas que são maiores que nós e que fogem do nosso controle. Agora, se algo der errado na sua vida, o que você quer fazer? Ficar zangado? Chorar? Jogar pragas em todos e dizer que a sua vida é a pior vida possível? Ou você vai acertar os obstáculos da vida, até chegar ao ponto que você comece a ver vantagens nisso e ter a capacidade de mudar? Faça como a Thomas Edison e sua fábrica em fogo, sem lamentar nosso destino, mas curtindo a cena espetacular. E depois, iniciando o esforço de recuperação logo no dia seguinte e com toda a energia possível. É essa a atitude que tento viver a minha vida, pois todas as pessoas que eu admiro, que eu respeito e que fizeram algo especial em toda a história, foi assim que todas elas viveram as suas vidas.